Uma boa noite a todos, sejamos bem-vindos. E estamos aqui mais uma noite para aprendizado e continuando o capítulo 2, que fala sobre o meu reino não é deste mundo, no Evangelho, segundo o Espiritismo, que as explanações doutrinárias são sempre seguidas pelo Evangelho, aqui nesta casa. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos, então, disse-lhe: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 87. Então, nessa passagem, a frase que de Jesus a Pilatos é para nos salientar que o quanto é importante a vida espiritual sobre a vida material. O mais importante é esta vida espiritual ao qual, no futuro, nós vamos estar lá, porque o tema de hoje é a vida futura, que Jesus nos fala no Evangelho. E a nossa existência terrena é apenas temporária, de alguns anos, agora até mais, 80, 90, tem muitos que passam de 100. Antigamente já era menos a quantidade de anos que se vivia aqui na Terra. A doutrina espírita nos ajuda a esclarecer e também a compreender essa continuidade da vida após a morte. A relação entre a vida atual e as vidas passadas e as vidas futuras. Que não pensemos que essa aqui vai ser a nossa última reencarnação. Porque não vai. Nós temos muito, muito ainda a nos reformar. E já começamos em outras vidas, e nesta, numa nova existência, estamos aqui novamente. Temos uma visão muito limitada. Eu vou comparar a visão limitada a como se nós estivéssemos no centro de uma cidade. E a visão ampla do alto de uma montanha. É uma grande diferença. Nós vermos do alto ou ali concentrado até num vale, é uma coisa que a gente não vê muito longe. Jesus vê
pelo alto da montanha. Ele estava e está sempre no alto, nas esferas superiores, nos vendo, nos assistindo. Ele não veio para ensinar o nivelamento das classes, nem condenar o rico ou a riqueza. Ele veio para ensinar, para deixar seus exemplos e que nós sejamos responsáveis, receptivos. E então, no Evangelho Redivivo, temos aqui uma fala, uma pergunta. Que fazemos do Mestre? O rei, que Pilatos diz, porque esse capítulo 2 é meu reino, não é deste mundo. Mas o que nós fazemos dele? Que farei então de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos, Mateus 27, 22. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Ela é muito importante. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? O que nós fizemos? Que nós nos dissemos cristãos. O verdadeiro cristão segue o Cristo. Segue as pegadas do Cristo. Então, o primeiro, os ociosos tentam convertê-lo em oráculo e que lhes satisfaça as aspirações com menor esforço. Eu fico aqui sentado e Deus que vai me prover o que eu preciso. Jesus vai pedir por mim. Não, não é isso. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual faça um mostruário permanente de personalismo inferior. A vaidade é um vício que pode muitas vezes agravar o espírito que está nesse corpo, vivendo como esse personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitadamente a aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, mas apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Hoje nos estudos estávamos estudando sobre a multiplicação dos pães, que é o pão, o alimento espiritual que Jesus queria que todos se saciassem. E muitos de nós o acompanham somente para as variedades e as coisas materiais, e que isso dificulta a presença de Jesus em nossas vidas.
Outros muitos o acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores de Galileia, que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Queriam seguir, mas sem esforço nenhum. Saber da verdade? Jamais. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o, sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, passando por impedimentos e pedradas, até o fim da luta. Paulo de Tarso foi o que viu Jesus na estrada de Damasco. E ele foi um missionário de Deus. Então, não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo e modelo em cada dia da nossa vida. Então, umas reflexões para nós fazer sobre o Cristo, sobre a mensagem que Ele traz, sobre tudo o que Ele quer de nós. O que Jesus deseja é que nós implantamos o reino de Deus em nossos corações. Fazendo as nossas reformas morais. É desse modo, para que nós recebamos mais tarde no futuro a paz e a felicidade que tanto nós queremos. Acho que todos nós que estamos aqui construímos e estamos construindo com boa vontade a nossa casa espiritual lá no mundo espiritual, lá no além. E como será esta nossa casa? Uma casinha de barro, uma mansão, um castelo? Aqui entra, dizemos, um castelo, para que seja as obras que nós fizermos aqui na terra sejam reveladas na vida futura. E se nós tivermos pouco nós vamos construir lá, do nosso íntimo, das boas ações, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos que temos que ter diariamente. Jesus foi levado até Pilatos sob as acusações, por acusações de que ele estaria infringindo as leis judaicas, desrespeitando os mandamentos, e ainda que ele estivesse incitando uma revolta política contra o Império Romano. Naquela época, os judeus privilegiavam o formalismo religioso. E era por meio de interpretações equivocadas de certas revelações divinas. Eles não entendiam o que
os profetas já vinham anunciando, Moisés, João Batista, eles acreditavam que eram o povo eleito e seriam os senhores da terra. Mas Jesus ensinou que Deus não era um negociante e para ele não havia povo eleito e nem que tenham um favorito ao reino de Deus. Deus é o Pai amoroso. Em todas as manifestações da vida. Ele é como o sol, não tem preferências, derrama a luz por toda a terra, por todo o universo. E nós somos todos filhos deste Pai amoroso, Pai celeste, divino. O reino dele não há privilégios e nem desculpas. Nem desculpas. Ah, eu não sabia. Agora, hoje em dia, não tem, eu não sabia. Tem a mídia, tem livros, tem as pessoas, irmãos, que estão ao nosso lado sempre insistindo. Vamos lá, vamos participar. Jesus fala do nosso Pai com reverência e humildade. E veio à terra para testemunhar a verdade, que fala aqui no Evangelho Redivivo. E quem fosse conhecedor desta verdade, compreenderia e compreende os desígnios de Deus. Ainda somos pequeninos na compreensão. Lemos, relemos, muitas vezes. Num dia nós temos um entendimento, no outro lendo um pedacinho do Evangelho. O outro já despertou mais alguma coisa. Para mim, isso quer dizer isso. E assim nós vamos em frente. A pregação de Jesus gira em torno da noção básica do reino de Deus, que estabelece como meta a atingir a vida futura. O caminho para o reino de Deus não é largo, não é amplo, não é fácil. Ele é ao contrário, é estreito, é difícil. Todos nós sabemos. E Jesus propunha uma revolução mundial, mas não uma revolução violenta, nem sangrenta e nem imediata. Como existem os países das guerras santas, guerreando em nome de Deus. Não, isso não é certo. A revolução de Jesus exigia um largo processo de maturação, de entendimento, que é o estabelecimento do reino de Deus em cada um do ser humano. E então, quando isso acontecer, o mundo será melhor. E cada um é responsável por sua própria evolução, por seu caminho, pelas escolhas. Sempre é falado aqui. E o futuro começa no hoje.
Se eu não mudei ainda, eu tenho a obrigação de começar hoje. A forma de viver o presente é o que determinará a qualidade da vida futura. Tantos falam, vida futura, mas o que é a vida futura? É a vida no plano espiritual após o nosso desencarne, mas em cada existência em que nós já fomos passando, né? Nós não somos recém-criados. E o que fazemos para nos melhorar? Quais as renúncias que temos que fazer? Vou falar de algumas. Renúncia ao orgulho e ao egoísmo, que são considerados os maiores obstáculos no nosso progresso espiritual. E significa deixar de lado as pretensões do eu egoísta. Tudo para mim. Tudo para o meu redor, para minha família. E para nós viver a fraternidade legítima, nós devemos servir a Deus e ao próximo. E Jesus veio à Terra e disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. E nós muitas vezes estamos aí, querendo ser servido na mesa, não ter esforço nenhum de fazer uma prece por um irmão doente. Um exemplo, fazer uma visita a uma família que está com dificuldades e muitas necessidades, com doenças e não podem prover o sustento e o alimento da família. Quantas vezes neste ano nós fomos visitar uma família assim? Pouquíssimas vezes. Então, a renúncia ao orgulho e egoísmo, temos que colocar ferro e fogo. Assim como também a renúncia à maledicência e ao julgamento alheio. Evitar falar mal dos outros. Isso resume tudo nessa maledicência. Evitar de falar mal dos outros. Vamos nós nos corrigir. Renúncia ao ódio e ao ressentimento. Aí vem a necessidade do perdão. Que muitas e muitas vezes é difícil. Por causa do quê? Do orgulho e do egoísmo que estão aí, presentes em nossa vida, mas que nós possamos superar esses sentimentos negativos. Renúncia ao apego material e às paixões mundanas. Não se trata de abandonar todos os bens. Agora eu vou viver na rua. Não, também não é assim. Quem que vai me sustentar? Eu mesmo tenho que ter o meu sustento. Mas para nós não se prender
a esses bens materiais, essas posses. Porque eles criam sofrimentos, raiva e até aversão a esses bens materiais daí, que a gente sofre. Vai dormir pensando no trabalho, levanta pensando nas dificuldades, e eu tenho que cada vez mais amontoar para deixar depois esta vida ir para a vida no além com o quê? O desapego interno é mais importante que a renúncia externa. E o desapego interno é difícil. Porque a renúncia externa, eu posso deixar um pouco de lado os bens materiais, mas o desapego aos nossos filhos, à nossa família, essa é difícil. Temos que sim dar amor, exemplos, e também na nossa comunidade. Renúncia à comodidade e à inércia moral. Isto significa trabalhar no bem e não se acomodar diante das próprias falhas nossas ou das necessidades que nós precisamos, alheias, de alguém que nos ajude. Entra de novo o orgulho e o egoísmo, se nós não aceitar, às vezes, uma ajuda, um bom conselho, que Deus envia irmãos da espiritualidade, mas também irmãos que inspiram, que vêm ao nosso encontro para nos ajudar, irmãos encarnados. Eu não tenho capacidade para isso. Eu não consigo falar em público. Eu não consigo chegar no irmão que eu não conheço. Eu não sei como chegar. Mas vai treinando, aos poucos, a cada dia um pouquinho, eu vou imaginar, eu vou me inspirar, a espiritualidade vai me encaminhar para essas pessoas que realmente necessitam de uma ajuda. A renúncia à vitimização e ao remorso destrutivo. Em vez de nós nos culpar excessivamente por nossos erros passados, a renúncia correta é envolver, aprender com essas falhas, arrepender-se sinceramente, não só da boca para fora, e fazer firme propósito de agir melhor no futuro. Porque o futuro é a semente que se planta diariamente, através dos bons pensamentos, dos atos de bondade e o serviço, servir ao nosso próximo, fazer o nosso trabalho dignamente, ajudar no que nós pudermos. Jesus nos ensina que o reino de Deus está dentro de nós e deve ser apresentado de dentro para fora. Isso é falado quase todas as doutrinárias. E um instrumento para essa realização é o amor em Deus. O amor ao próximo,
tanto quanto a nós mesmos. É o amor total e universal. E o Evangelho de Jesus, é a essência dos ensinamentos. Aqui temos tudo. Porque o reino de Deus é o estado de espírito em que nós nos encontramos. Muitas vezes estamos tristes, desalentados, deprimidos. Nós temos também, como reino de Deus, de bondade, de pureza, de felicidade, de amor. E Jesus nos falando do amor ao próximo, do respeito aos nossos irmãos, da misericórdia, da caridade, da paciência, está fazendo brotar em nossos corações o reino de Deus. Mas não basta só trabalhar para alcançar e acreditar na vida futura. Nós temos que nos descobrir dentro de nós este reino de Deus que Jesus nos fala. De dentro para fora. Mas realmente não é fácil para nós descobrir esse reino. Temos muitas dificuldades ainda. A conquista do reino de Deus é uma verdadeira guerra íntima. Combate sem descanso contra as 1000 sutilezas e artifícios do erro que se encontra em nós. E utilizando-se das tomadas desprotegidas. Vou deixar que ali a vida me leve. Vou andar, vou para cá, vou para lá, não vou fazer oração nenhuma. Aí é que vem. As nossas fraquezas começam a aparecer, porque nós deixamos de orar, não arrumamos um tempinho para nos dedicarmos a Jesus, esquecemos o respeito ao nosso próximo. Quando deixamos o egoísmo, o ciúme e a inveja penetrar o nosso coração, enquanto nós continuarmos com esses sentimentos errados, o reino de Deus nos estará vedado. Nós não vamos encontrá-lo. Porque ele sempre fica ao lado das renúncias, o reino de Deus. Além de muitas aflições e dores, de pequeninas conquistas, que se somam umas às outras. Vai somando, dia a dia. De lutas íntimas desenroladas no decorrer dos milênios. Milênios, vejam só. Estejamos atentos, o reino de Deus já está em nós, e enquanto isso nós vamos nascendo de novo, cada reencarnação, até nós aprendermos a conquistar o reino de Deus. Precisamos aqui do necessário para a nossa vida terrestre. Mas, pelo reino de Deus, precisamos de muito. O que é esse muito? Muita dedicação, muito amor. E esse muito é o próprio desafio que nós temos nessa existência. Nós somos desafiados. Nós temos as nossas provas.
os nossos resgates, no nosso dia a dia. Ninguém está ileso. Por causa do quê? Das nossas imperfeições. Espírito ainda imperfeito, habitando a Terra. É preciso caminhar em direção à vida futura, exercendo a caridade, desenvolvendo o amor, a dedicação, a fraternidade, o perdão, a igualdade, como já falei em toda essa fala, a exposição, que é sobre a vida futura, que é tão importante para nós e que nós ainda temos muitos preconceitos também, de caráter social, racial, mas o amor é universal. Foi realmente com razão que Jesus respondeu a Pilatos: Tu o dizes, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. O título de rei dado a Jesus foi por sua moral, sem exemplo igual, e também por sua dignidade. Jesus, o maior espírito que encarnou na Terra, que poderia desempenhar as posições mais proeminentes no que tange a honrarias e poderes terrenos, poderia ter em suas mãos o domínio de todos os povos, mas veio para servir e não para ser servido. O propósito de Jesus era servir de ponte una e misericordiosa entre o paganismo aberrante e o mundo novo de Deus. Servir de ponte. E é isso que ele fez e faz por toda a nossa vida. Nós muitas vezes não percebemos isso. Não estamos receptivos às inspirações que nos vêm. Servir de sustentáculo para os humildes de coração e para os sofredores. E ele veio para servir. E quantos sofredores foram atrás dele? Que nem dizia aqui no Evangelho. Só para angariar aquele momento, ter uma coisa boa recebendo de Jesus, que Jesus não olhava a quem, nem a ninguém. Todos eles ajudavam. Os criminosos, todos que ele podia, ele ajudava. E quem buscava, né? Quem ia à procura dele. Servir de baliza para mostrar os rumos aos indecisos e àqueles que estacionam na senda evolutiva. Quantos ainda existem que estão indecisos? Será que eu sigo esse caminho ou será que eu sigo outro? Eu vou seguir Jesus ou o caminho do mal? O caminho mais fácil, vamos dizer. Servir de promessa viva para os que enveredam pelo caminho do crime, assinando-lhes as possibilidades da redenção espiritual. Todos têm oportunidade de se arrepender.
Servir de juiz generoso para os que carecem de justiça. Servir de pastor amoroso para todas as ovelhas desgaradas e que desejam voltar ao rebanho. Veja que lindo! Voltar ao rebanho, como o filho pródigo, que voltou ao seu pai, voltou à sua casa de nascença. Assim nós, voltar, se nós nos desviamos muitas vezes, voltar para a casa de Deus, para o mundo de Deus. Sendo Jesus o caminho, a verdade e a vida, servem de diretriz para todos nós. No caráter do Rei Jesus, há de fato uma notável combinação de força e condescendência, uma especial mistura de humildade e compreensão, simplicidade e cavalheirismo, magnanimidade e ternura, compaixão e fraternidade, caridade e esperança. Tudo isso é Jesus. E muito mais. Não tem como descrever o que esse nosso irmão maior, o nosso mestre, fez tudo isso claramente, demonstrado no seu Evangelho. Crer na vida futura não só nos conforta na dor e nos problemas, mas ela permite que façamos a expansão da luz onde existe trevas. Não, eu acredito na vida futura. Eu acredito em outra vida. Permite que doemos o amor verdadeiro que vem de Deus, que está implantado em todos os seres vivos do universo. Sendo que a doação do amor incondicional é um gesto de caridade, é um gesto de fé. Mas será que nós sentimos este amor incondicional? Ainda não. Temos os apegos, temos que nos desapegar. Mas amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, que o nosso Mestre Jesus, nós aceitemos sempre Ele todos os dias em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja.